A questão que a gente está falando de pessoas estarem presas ao passado, não é questão que elas estão presas àquilo que muitos chamam de doutrina. Pessoas estão presas a usos e costumes. E usos e costumes vão sempre mudar. Pessoas estão presas a usos e costumes. Então, essa questão, cara, pega muito. E começou a fazer uma barreira para jovens que hoje têm informação. Você entra na internet aí e assiste o culto de qualquer outra igreja que você quiser no seu celular. Agora, quando se dá um enfoque muito grande em usos e costumes, você está deixando, na verdade, as partes mais essenciais do evangelho de fora. E você deixa de comunicar com o jovem. Meu caro amigo Davi Miranda Neto, o que você entende de doutrina e usos e costumes? O que você entende de doutrina e usos e costumes? O que são doutrina? Não são um conjunto sistemático de ideias filosóficas, religiosas, coerentes, que são ensinadas? É isso, não é uma doutrina? É. Se eu passo a praticá-las paulatinamente no meu dia a dia, eu posso dizer que essa doutrina se torna hábito, usual. Eu posso dizer que essa doutrina é costumeira na minha prática, no meu modo de viver, no meu estilo de vida? Porque o costume não são isso? Um grupo social que tem um modo de viver, uma cultura, um estilo de vida, com base em uma doutrina. Então eu entendo que a doutrina bíblica, ela é objeto de usos e costumes da igreja. Ou não? O senhor entendeu isso ou está difícil eu tenho que desenhar isso para o senhor? E o senhor também não é mais jovem não, senhor Davi Miranda Neto. O senhor já é um senhor de meia idade, 32 anos. Não se trata mais de jovem. Ah, ele é jovem. Não. Um jovem, eu entendo, um jovem até os 25 anos. Passou dos 25 é um senhor adulto, bem adulto, partindo para meia idade. 32 anos, o senhor não se trata mais de jovem. E o senhor não entende do que é doutrina nem o que é usos e costumes. A doutrina bíblica é objeto de uso e costume da igreja. A doutrina bíblica é hábito da igreja. É costume da igreja. Agora vamos falar de doutrina bíblica. Se o senhor entendeu isso, vamos falar de doutrina bíblica. O que a Bíblia traz sobre doutrina bíblica com relação ao mundo? Qual é a doutrina bíblica da relação do crente para com o mundo? O que o senhor me diz sobre essa doutrina? Vamos citar texto? Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é doutrina ou não? Ah, é doutrina? Ok. E o que o senhor entende por esse texto? Não vos conformeis. Não tem a mesma forma. Não tem a mesma forma. Não tenha o mesmo moldes. Não tenha a mesma cultura. Não tenha o mesmo costume. Não tenha o mesmo hábito. Não tenha o mesmo uso mundano. Entendeu esse texto ou não? O que a Bíblia fala mais sobre doutrina da relação do crente para com o mundo? Doutrina. O senhor consegue explicar Romanos 12 sem colocar usos e costumes mundanos? O senhor consegue, senhor Davi Miranda Neto? Não consegue, com certeza. Vamos mais a uma doutrina de relação do crente para com o mundo, doutrina acerca da relação cristã entre o crente e o mundo, a relação cristã com o mundo. Doutrina bíblica. Vamos lá. Tiago 4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Isso é doutrina? É ensinamento bíblico? É? Então me explique, senhor Davi Miranda Neto, esse texto, sem incluir usos e costumes mundanos.
Estou falando de doutrina bíblica. Como o senhor explicaria esse texto de Tiago 4,4 sem incluir as práticas mundanas, os usos e costumes mundanos? Será que nesse texto o senhor não está protegendo o uso e costume da igreja contra os usos e costumes mundanos? Explique, se o senhor entende de doutrina mesmo. Estou falando de doutrina. Vamos mais um texto de doutrina bíblica que trata da relação do crente para com o mundo. Quer ver o texto? Primeira epístola de João, capítulo 2, 15, 16. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa. Ele diz assim: no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Como o senhor explica esse texto doutrinário, senhor Davi Miranda Neto? Como o senhor me explica esse texto doutrinário? Estou falando de doutrina, se é que o senhor me entende. A Bíblia tem doutrinas que trata da relação do crente para com o mundo. Agora ele está dizendo que eu não devo amá-lo. Como que é essa relação de não amar o mundo? Eu citei para o senhor Romanos 12, onde ele diz que eu não devo ter a mesma forma. O que é não ter a mesma forma? Seria não ter o mesmo comportamento, não andar do mesmo jeito, se vestir de bermuda, pintura, a maneira do cabelo, do corte, da roupa que se veste, o linguajar. Será que isso não influi, nem flói, nem contribui? Será que a Bíblia não está tratando disso, Senhor? Então, o primeiro texto que eu citei para o Senhor, a Bíblia diz que eu não devo ter a mesma forma. O segundo texto, ele diz que eu não devo ser amigo do mundo. O terceiro texto, ele diz que eu não devo amá-lo. Como é que o Senhor explica essa doutrina bíblica sem incluir usos e costumes? Explique, Senhor, não jovem, Senhor Davi Miranda Neto. Me explique João 15, que ele diz: o mundo vos aborrece porque vós não sois dele, porque o mundo só ama o que é seu. É por isso que ele vos aborrece. Ou seja, se eu tenho paz com o mundo, alguma coisa está errada. É porque a minha relação com ele está ótima. A Bíblia diz que o mundo não pode me amar. O mundo não pode me receber. Mas se o mundo me recebe e me ama, é porque eu sou qualquer coisa, menos igreja. Ele diz que eu sou dele. Ora, me explique esses textos doutrinários sem incluir usos e costumes, Senhor Davi Miranda Neto. O senhor não vai conseguir me explicar esses textos doutrinários. Quer ver mais um texto doutrinário agora tratando da relação do crente para com a carne? Doutrina. Gálatas 5,16. Porque as obras da carne são, o senhor conhece, não é? Está uma lista enorme de obras da carne. A Bíblia nos doutrina quanto às obras da carne. A Bíblia também nos doutrina, a doutrina bíblica quanto à relação do crente para com o diabo. A Bíblia diz, Tiago 4, 7. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E existem vários textos, João 10, 10, o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Primeira epístola de Pedro, 5, 8. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando quem possa tragar, como leão. Então nós temos doutrinas bíblicas que tratam da relação do crente para com a carne, para com o mundo e para com o diabo. Os três inimigos primordiais do crente. O senhor conhece essas doutrinas bíblicas? E o senhor consegue explicar principalmente a doutrina que trata da relação do crente para com o mundo, sem incluir usos e costumes mundanos? O senhor não vai conseguir fazê-lo. Senhor Davi Miranda Neto, não vai conseguir fazê-lo. Você já estudou a doutrina que trata do pecado? O que o senhor sabe da doutrina do pecado? Sabe alguma coisa de hamartiologia? Conhece bem esse assunto? O que o senhor conhece sobre doutrina mundana da relação do crente para com o mundo, relação do crente para com a carne, relação do crente para com o diabo? O que o senhor sabe mesmo disso? Não é questão que eles estão presas àquilo que muitos chamam de doutrina. Pessoas estão presas a usos e costumes.
doutrina bíblica, ela é objeto de usos e costumes da igreja. Ou não? A doutrina bíblica, ela é objeto de usos e costumes da igreja. Ou não? Eu citei para o senhor Romanos 12, onde ele diz que eu não devo ter a mesma forma. O que é não ter a mesma forma? Seria não ter o mesmo comportamento, não andar do mesmo jeito, se vestir de bermuda, pintura, a maneira do cabelo, do corte, da roupa que se veste, o linguajar. Será que isso não influi, nem influi, nem contribui? Será que a Bíblia não está tratando disso, Senhor? Será que nesse texto o Senhor não está protegendo o uso e costume da igreja contra os usos e costumes mundanos? Explique, se o senhor entende de doutrina mesmo. E o senhor consegue explicar principalmente a doutrina que trata da relação do crente para com o mundo, sem incluir usos e costumes mundanos? O senhor não vai conseguir fazê-lo.